Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele, trazendo sempre para você a mensagem de Deus, a palavra do Senhor, para abençoar a sua vida e a vida de todo aquele com quem você também compartilhar. Então compartilhe também tudo que você aprender aqui, porque você vai abençoar a vida de outras pessoas. Hoje nós estamos começando um especial sobre a vida de João Batista. João o Batista. Hoje nós vamos começar esse especial falando a respeito logo do início, aonde João vai surgir na palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o texto que nós encontramos no livro de Lucas, mas eu vou deixar alguns outros textos também, não só dos evangelhos, porque os 4 evangelhos falam de João Batista, mas eu vou trazer também outros textos fora do evangelho que também vão fazer menção a João Batista. Então eu vou deixar na descrição esses textos para quem quiser depois estudar com calma, poder tirar alguma dúvida, para poder ver de que base, de que texto nós estamos trazendo. Hoje nós vamos trazer esse texto que se encontra no livro de Lucas, logo no primeiro capítulo. Eu já vou começar a ler no versículo 13, que é onde o anjo de Deus vai anunciar a Zacarias, o pai de João Batista, o nascimento dele. Zacarias, sua esposa Isabel já eram idosos. Zacarias era um sacerdote de Deus, não tinham filhos porque Isabel era estéril. Mas esse anjo chega para Zacarias trazendo a boa notícia, a boa nova, que eles teriam um filho. E nós vamos ler aqui o que esse anjo já vai predizer a respeito desse filho. Então está escrito assim no livro de Lucas, no primeiro capítulo, a partir do versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então vamos parar aqui no versículo 17. O anjo, quando traz a notícia do nascimento desse filho, ele já traz nessa informações pertinentes à vida já adulta desse filho, que ele já disse que receberia o nome de João. Em algumas traduções, o nome João, ele pode significar graça, a graça de Deus. Então o anjo vai dizer que João ele seria grande diante de Deus. Ele seria alguém realmente relevante, não que existam para Deus pessoas insignificantes, não é isso. Mas o anjo deixa claro a importância diferenciada que João teria naquilo que se refere à preparação do caminho do Messias. João já viria, como outros textos nós vemos nos evangelhos, como o mensageiro de Deus. É o próprio Senhor que o chama assim, o mensageiro de Deus. João ele já nasce com essa predeterminação, digamos assim, para preparar o caminho para o ministério messiânico, para o ministério de Jesus aqui na terra, para endireitar o caminho. O anjo vai dizer que através de João, muitos dos judeus, nessa tradução eu li filhos de Israel,
Muitos iriam se converter a Deus, muitos iriam voltar ao Senhor. Aqui no canal nós já vimos em várias pregações e lendo a Bíblia, nós vemos em vários momentos da história de Israel o povo se desviando de Deus e com isso recebendo a ira de Deus, o castigo, muitas vezes Deus entregando o povo à sua própria vontade e entregando nas mãos dos inimigos. Então, através das pregações de João Batista, muitos desses de Israel que tinham se desviado de Deus iriam voltar, iriam se converter a Deus. Então, nós já vemos a importância do nascimento desse filho, a importância dele. Outro ponto que eu chamo a atenção desse texto vai falar também que João Batista ele já vai nascer com esse voto de Nazireu. Não iria beber bebida forte, não iria consumir nenhum fruto da vide, nem mesmo vinagre, nem suco de uva, nem passas, nem uva fresca. Ele não iria ter esse tipo de costume que era algo tão normal naquela época, não que não seja hoje em dia, mas os recursos alimentares na época de Jesus e antes de Jesus eram mais limitados do que hoje em dia, porém mais saudáveis, diga-se de passagem. Então, o anjo já diz que o João ele já iria nascer com esse voto de Nazireu. Ele não ia beber bebida forte. Dentro desse voto também, ele não iria raspar a cabeça, não iria passar navalha na sua cabeça. O mesmo voto que nós vemos lá atrás na vida de Sansão. O voto também que nós vemos e muitos outros também, passados também, a questão de não beber bebida forte, a questão do cabelo, não tocar em cadáveres. Então nós já vemos que João ele já vai nascer ali todo preparado para aquele seu desígnio. Se você for correndo, eu não vou ler todos os outros evangelhos, como eu disse, eu vou deixar na descrição para quem quiser ver o que cada um dos textos fala a respeito de João. Hoje nós estamos iniciando, nós vamos falando dessa predestinação de João, aquela missão que ele já nasceu para cumprir, preparar o caminho de Jesus, convertendo o caminho das pessoas ao Senhor. Mas em outros textos, como por exemplo no livro de João, logo também no primeiro capítulo, e do verso 6 ao 8, está escrito assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, que é Jesus, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então aqui deixa claro que João Batista não era a luz. João Batista ele não era o principal. Ele mesmo vai falar disso quando ele diz que ele não é digno de desatar as correias da sandália de Jesus. Nós vemos, por exemplo, menção de João Batista também no livro de Mateus, no capítulo 3. Nós vemos a pregação de João Batista, que eu sinalizei do versículo 1 ao 12, mas eu não vou ler tudo agora, mas eu acho interessante trazer aqui João Batista, lá no livro de Mateus, no capítulo 3, vai falar a respeito de algumas características peculiares de João. No versículo 4, vai falar que ele se vestia de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Você vê ali uma vida toda abdicada de conforto, até porque, sendo filho de sacerdote, ele não passaria fome, ele não passaria necessidades básicas. Mas você vê em João um espírito humilde, aquele pobre de espírito que nós podemos associar
a uma das bem-aventuranças que no futuro Jesus vai pregar. João, ele era pobre de espírito, ele era totalmente desapegado a bens materiais e até mesmo a conforto alimentar. Nós vemos aqui nesse comportamento de João também similar ao de Elias, porque vemos como um texto referência também, eu posso deixar depois, lá no livro de 2 Reis, no capítulo 1, no versículo 8, também vai mostrar as características também dessa roupagem de Elias, de se vestir com roupas de pelo também, o cinto ali no lombo. Nós vemos também um texto que vai agora, eu não me lembro em qual evangelho está, mas eu assinalei aqui, depois eu também vou colocar aí descrito, que João ele ia no espírito de Elias, no espírito e no poder de Elias. E aí nós podemos aqui fazer uma reflexão, eu também estava reflexiva a respeito dessa afirmação que João ia no espírito e poder de Elias. Nós sabemos que Elias não passou pela morte. Elias foi levado por Deus em uma carruagem de fogo. Elias, assim como Enoque, lá no começo, não passou pela morte física. Ele foi levado por Deus. E nós vemos que para fazer uma reflexão, a Bíblia ela precisa ser refletida. Não é um livro para você ler. Você precisa refletir, você precisa buscar que Deus te dê ali compreensão para você interpretar de maneira própria. Então eu interpreto e eu reflito a respeito de que João Batista ia no espírito e poder de Elias, que ele tinha a mesma entrega, ele ia na mesma energia que Elias, ele tinha a mesma devoção, ele tinha o mesmo empenho, o mesmo espírito, literalmente, a mesma energia, o mesmo espírito que Elias, que foi um profeta poderosíssimo nas mãos de Deus. E quando eu digo poderoso, não em si mesmo, porque em nós mesmos nós não podemos fazer nada, nem coisas básicas. Mas em Deus, Elias foi um grande profeta, tal como João Batista. Porém, é bom deixar claro que na Bíblia o próprio Senhor vai dizer que não houve profeta na terra entre os nascidos de mulher, não houve profeta como João Batista. João Batista, ele teve de fato o seu diferencial, e isso em maneira nenhuma subestima qualquer outro profeta. Todo profeta dos que já passaram, dos que existem, porque o Senhor continua trazendo sua palavra através de nós, povo de Deus. Então, de todos os profetas, todos têm a sua importância porque são usados por Deus. Mas João Batista, ele teve ali um diferencial. Humanamente falando, ele foi parente de Jesus, ele foi da parentela de Jesus, humanamente falando, e espiritualmente falando, ele foi aquele mensageiro de Deus com a missão bem específica, preparar o caminho para a chegada de Jesus. Se nós formos olhar no Antigo Testamento, os profetas, os maiores e os menores, nós vemos sempre os profetas ali levando uma mensagem específica de Deus, sim, de arrependimento do povo que estava pecando, para abandonar todas as abominações. Grande parte das profecias, dos avisos do juízo que Deus traria, grande parte por conta de idolatria do povo, mas muitas vezes também uma palavra de exortação. E também, obviamente,
profetizando a vinda do Messias. Desde a antiguidade já se profetizava a vinda do Messias. Mas o trabalho, a missão de João Batista era algo muito mais prático. Ele não apenas, como se já não fosse o bastante, ele verbalizava a vinda do Messias, mas através das suas práticas, como o batismo, porque o chamamos de João Batista, é por isso que esse especial se chama João o Batista. O Batista porque ele batizava, não que Batista fosse o sobrenome dele, como hoje em dia é o sobrenome de muitas pessoas. Mas João, nessa prática do batismo, ele também, por isso que eu falo, ele não apenas verbalizava a vinda do Messias, mas através das práticas dos batismos, ele preparava. Tanto que ele vai dizer, eu batizo com água, mas aquele que virá depois de mim, veja, ele virá depois, mas ele é mais importante. Nesse momento nós vemos que o último foi o primeiro e o primeiro foi o último. Então João fala, eu batizo com água, mas aquele que virá, ele vos batizará com o Espírito Santo, que é Jesus. Então João ele entende completamente qual é o seu papel na vida, no mundo. E gente, quando nós, trazendo agora um pouco para nossa vida individual, quando nós compreendemos e aceitamos, não basta apenas você compreender, você precisa aceitar. Quando nós compreendemos qual é o nosso papel no mundo, a nossa vida se torna mais leve e agradável. Enquanto nós ficamos lutando contra algo que não há como mudar, enquanto nós ficamos tentando viver de maneira como se nós fôssemos quem nós não somos, e aí eu já deixo uma grande brecha para muitos assuntos também, até na sexualidade, quando você insiste em viver de uma maneira que Deus não te fez para viver daquele jeito, você acumula sofrimento na sua vida. E eu dei agora esse gancho de sexualidade, mas isso é para a nossa vida toda, inclusive para a nossa vida espiritual. João sabia para o que ele tinha nascido e qual era a missão dele, e ele deixou isso muito claro. Quando vieram fariseus, pessoas perguntando quem ele era, até mesmo perguntando se ele era um dos profetas, se ele era Elias. O texto deixa claro, como nós acabamos de ler também no livro de João, não esse João, obviamente, outro João, que ele não era a luz. A luz é Jesus, ele não era a luz, mas ele veio testemunhar sobre a luz. Então João tinha plena clareza de quem ele era, de quem ele não era, mas em momento nenhum João tentou usurpar o lugar de Jesus. Momento nenhum. Muitos líderes religiosos, e aqui não vou fazer menção a quais denominações, líderes de religiões. É algo muito amplo, muito amplo. Muitos líderes religiosos tentam usurpar o lugar que é apenas de Jesus. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis. Apenas Ele tem poder para salvar. Então, muitos líderes religiosos e muitos religiosos, mesmo que não sejam lideranças, muitos religiosos, muitas pessoas, muitos indivíduos, até que não têm religião, aí eu vou ampliar mais ainda. Muitos indivíduos tentam usurpar o lugar que é apenas de Jesus. Eles mesmos tentam ser o grande, o maioral, o Senhor dos Senhores, aquele que salva. Se eu te tocar, você está salvo. Sem mim você não vai conseguir.
e eles querem atrair adoração, eles querem ser idolatrados, eles querem ser endeusados. João tinha plena convicção de quem ele era, qual era a missão dele, o porquê ele veio a esse mundo. O texto vai dizer no livro de Lucas, eu falei que eu não ia ler todos os evangelhos, mas estou passeando pelos evangelhos, né? Mas mesmo assim, depois eu vou colocar as descrições para quem quiser observar. No livro de Lucas, voltando aqui onde nós começamos a ler, vai falar quando a Maria, ela vai lá na casa da Isabel, já grávida de João Batista, e a Maria vai lá visitar a sua prima, todo aquele momento de festa, de alegria. Maria recebe do anjo o anúncio do nascimento de Jesus, da gravidez dela, aquela gravidez que não era uma gravidez normal, né? Através de um homem, de um relacionamento. Era uma gravidez vinda do Espírito de Deus. Então ela vai à casa de Isabel visitar. Isabel já está grávida, tem ali uma diferença ali de uns 6 meses de Isabel para Maria. E João Batista, quando ouve ali aquela que está carregando o Salvador do mundo no ventre, João Batista, ele se alegra no ventre da sua mãe. Isabel, depois ela relata para Maria que a criança no ventre dela se agitou quando chega a Maria trazendo ali consigo o Salvador, não é? Jesus. Então, desde o ventre, e isso corrobora com o que nós acabamos de ler, porque João, o anjo, já havia dito a Zacarias, seu pai, que ele seria cheio do Espírito de Deus desde o ventre. Desde o ventre materno, João Batista, segundo palavra do anjo, quando o anjo vem para nos dizer algo, ele é boca de Deus. Aquilo que o anjo de Deus diz é aquilo que o Senhor o enviou para dizer. Então, segundo a palavra de Deus, por intermédio de seu anjo, desde o ventre de Isabel, João Batista já era cheio do Espírito de Deus. Quando nós entendemos e aceitamos para o que Deus nos designou, a nossa vida se torna mais leve, mais prazerosa e nós agradamos a Deus. João Batista, em toda a sua existência, agradou a Deus porque ele não se preocupou em agradar a si mesmo. E isso é algo que nós devemos buscar. É fácil? Não. Mas coisas boas e importantes e duradouras geralmente não são tão fáceis. João, ele não passou por essa vida buscando os seus prazeres. Ele se alimentava de gafanhotos. Ele se alimentava de mel silvestre, que para algumas pessoas pode ser o mel extraído das tâmaras, as tamareiras, muito comuns nesses lugares áridos, desérticos. Para algumas pessoas era o mel de tâmaras, outras acreditam ser o mel de abelha. Mas ele tinha uma alimentação simples, sem regalias. E suas roupas também. Suas roupas não eram de linho puro, suas roupas não eram... Não, ele se vestia com pelos. Amarrava ali um cinto e habitava no deserto, um lugar difícil, um lugar desafiador para qualquer um de nós. Mas João, ele tinha felicidade de fazer a vontade de Deus. As pessoas vinham até ele para serem batizadas. João era um homem, não vamos falar muito do batismo agora, porque nós vamos falar
no próximo episódio, se Deus permitir. Se estivermos aqui, Deus vai nos trazer essa mensagem. Então, hoje nós vamos falar mais a respeito do propósito pelo qual Deus trouxe João. Mas João, ele habitava no deserto. João, ele não tinha na sua vida muitos momentos de... Eu posso até dizer que João não tinha na sua vida muitos momentos de lazer, de conforto, mas ele tinha muitos momentos de prazer. Veja que eu disse que ele não tinha muito lazer, mas ele tinha muito prazer. Porque quando você se submete, quando você aceita a vontade de Deus para a sua vida, quando você se entrega com propriedade, com responsabilidade, com comprometimento, isso traz muito prazer para a sua vida. Não se torna uma coisa, não se torna um fardo, não se torna uma coisa enfadonha, uma coisa chata, sufocante. Quando eu digo fardo, veja bem, eu não quero dizer que viver a palavra de Deus na íntegra e fazer a vontade de Deus, eu não quero dizer que não tenha sim os seus momentos pesados. Sabemos que tem. Eu até digo aqui, e é verdade, que depois que você se converte e você de fato passa a viver a vontade de Deus, a sua vida se torna muito mais difícil. Sua vida se torna muito mais difícil depois que você se converte. Mas você tem o Espírito Santo de Deus agindo em você, te ajudando, te consolando. Você tem o próprio Deus que vai à sua frente, vai lutando suas lutas, vai te dando vitória, vai te defendendo, vai te dando honra e vai te abençoando também. Vale a pena você entregar a tua vida a Jesus, vale a pena você buscar fazer a vontade de Deus. Muitos momentos difíceis, mas é prazeroso. É muito prazeroso e eu tenho certeza que João Batista, ele tinha esse prazer nele, de saber que ele foi escolhido para começar o ministério de Jesus. Porque quando nós falamos do ministério de Jesus, nós pensamos logo nos discípulos, que são importantíssimos, é claro. Mas quem começou a preparar todo o caminho, começou a preparar os ouvidos do povo, começou a preparar os corações do povo, começou a preparar todo aquele cenário, todo aquele caminho, foi João Batista. João Batista, ele tinha clareza disso. Eu não sou digno de carregar, de desatar as sandálias dele, de Jesus. Olha o nível de submissão de João Batista. Desamarrar o sapato de alguém. Para muitas pessoas é algo extremamente humilhante. Extremamente humilhante. Principalmente para pessoas mais altivas, mais soberbas. Mas João, ele vai dizer, nem para desamarrar o sapato eu sou digno. Nem para desamarrar o sapato de Jesus eu sou digno. Então João, ele tinha plena convicção, ele tinha pleno esclarecimento de qual era o papel dele. Ele foi o precursor, ele que veio primeiro, ele que veio preparando. Lá no livro de Isaías, vou fazer uma leitura rapidinho aqui, no capítulo 40, nós vemos falar a respeito de João também. Por isso que eu digo que não apenas nos evangelhos, mas nós vemos também uma menção a João Batista no livro de Isaías, lá no capítulo 40, versículo 3, vai falar: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Em outras traduções,
vão falar: preparai no deserto o caminho do Senhor. João habitava no deserto. João é a voz do que clama no deserto. O próprio nascimento de João Batista também já estava anunciado pelo profeta Isaías. É claro que o mais importante nascimento é o do Messias, é o nascimento de Jesus, o que é relatado em muitos momentos, a vinda do Messias, até no livro de Salmos, enfim. Isso a gente não tem o que discutir. Mas o nascimento, a vinda, a existência de João Batista também foi anunciada pelo profeta que nós acabamos de ler, profeta Isaías. João Batista é a voz do que clama no deserto. É aquele que vem para endireitar as veredas, preparar um caminho no ermo, preparar um caminho no deserto para a chegada do Senhor Jesus. E o próprio Jesus vai até João. Isso nós vamos ver no próximo capítulo. O que eu quero deixar enfatizado nesse capítulo, para nós encerrarmos, é a importância, o que nós aprendemos com João, é a importância de nós não apenas compreendermos qual é o nosso papel, mas de nós aceitarmos e buscarmos cumprir com maestria, com excelência, porque tudo que nós fazemos para Deus tem que ser excelente. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, eu não sei ler. Não precisa de dinheiro, não precisa saber ler para fazer algo excelente para Deus. É óbvio que o dinheiro nos possibilita fazer coisas muito boas. É óbvio que é importante buscarmos aprender a ler, a escrever, a nos capacitar, mas a ausência desses elementos não nos impossibilita de trabalhar para Deus e de fazer coisas excelentes para Deus. Todo aquele que busca ter um relacionamento com Deus, todo aquele que busca viver e agradar ao Senhor, tem a possibilidade de fazer de uma maneira excelente para Deus, de fazer o seu melhor para Deus. Assim como Abel fez o seu melhor para Deus, Caim não fez o seu melhor. Caim pegou ali do final da colheita, do resto do que tinha naquela estação. O texto vai falar, no fim de uns tempos, Caim pegou, ou seja, no final ali daquelas estações, aquele restolho, aquilo ali ele pega da terra e dá para Deus. Ele não fez o seu excelente. Abel fez o seu excelente. Pegou da gordura do seu rebanho, pegou o melhor. João Batista, ele buscava fazer a missão dele da melhor maneira. Não de qualquer jeito, não com preguiça, com má vontade, reclamando. Ah, eu tenho que ficar nesse deserto. Ah, eu tenho que me vestir assim, eu tenho que comer assim. Ah, eu tenho que atender esse povo todo que vem aqui ser batizado. Ah, eu tenho que ficar clamando o tempo todo, se endireita, e se arrependo. Ele não fazia com má vontade. Ele não fazia murmurando, reclamando. E vou falar, ele não fazia nem apenas por obrigação. Ele fazia por temor, por respeito, por amor a Deus. Por prazer, porque quando você passa a amar a Deus, você passa a ter prazer nas coisas de Deus e você passa a fazer de uma maneira prazerosa, de uma maneira leve. Como eu falei anteriormente, é claro que nós temos muitos desafios quando nós decidimos, porque é uma decisão, quando nós decidimos viver a palavra de Deus, quando nós decidimos fazer a vontade do Senhor. Nós passamos muitos desafios. Ontem mesmo eu estava falando aqui em casa que todo cristão ele tem pintado na testa um alvo. Todo cristão tem pintado na sua testa um alvo.
cristão de todas as partes do mundo, de todos os continentes, tem na sua testa pintado um alvo. Nós sempre seremos alvo de alguma coisa, seja de escárnio, de deboche, de escândalo, de agressão, de injúria, de injustiça, de mentira, calúnia, seja do que for. Então, por mais duro que seja você se manter posicionado, firme no seu compromisso com Deus, é prazeroso. E João Batista, ele tinha prazer naquilo que ele fazia. Todos nós, não só João Batista, nascemos com uma missão. Todos nós. Deus não faz nada à toa. Tudo que o Senhor faz tem um propósito, tem um motivo de ser. Talvez aquilo que fique latejando no seu coração, que fica ardendo, aquela coisa assim, só de você pensar os seus olhos se enchem de brilho. Mas você acha que é uma coisa assim que nunca vai ser alcançável por você. Você acha que é uma coisa assim que é para outra pessoa, não é para você. Talvez isso tenha sido colocado dentro de você por Deus. Talvez isso seja uma missão que Deus te deu, até mesmo antes de você nascer. Para você ter certeza disso, você precisa buscar no Senhor. Você precisa buscar em Deus se isso que existe dentro de você, que te faz vibrar, que te impulsiona adiante, se isso é uma mera vontade ou se isso é algo que Deus projetou previamente para a sua vida. E se for, Ele vai te fazer saber, Ele vai te fazer compreender e Ele vai te capacitar para você fazer. João Batista, ele nos deixa muitas lições, muitos ensinamentos. E nós não vamos falar do legado de João Batista também, porque isso também vai ficar para os próximos episódios. Mas só para a gente dar um desfecho aqui. Nós podemos aprender com João Batista que quando nós compreendemos qual a missão que Deus reservou de maneira individual para nós. Porque Deus, ele tem missões coletivas. Por exemplo, Deus, ele tem uma missão de que todo cristão leve a palavra por onde quer que vá. Evangelize, fale de Cristo, aonde quer que você esteja. Essa é uma missão coletiva. Todo cristão tem essa missão. E existem outras missões coletivas também. Mas existem missões individuais. Veja, a missão de João Batista é uma missão individual. Deus separou João Batista para iniciar o ministério de Jesus. Para ser profeta, Deus levantou muitos outros, ainda levanta. Para trazer a mensagem de Deus, se arrependam dos seus pecados, Deus levantou a muitos. Mas a missão de João foi algo bem específico, tanto que o anjo falou para Zacarias. Através do seu filho, muitos do povo de Deus irão voltar para o Senhor. Ele será motivo de alegria de muitos. Muitos irão voltar para Deus por causa dele. Ele vai preparar o caminho do Salvador. Então, a missão de João foi uma missão muito específica, mas Deus tem missões individuais para todo ser humano, homem e mulher. Todo ser humano tem uma missão individual que o Senhor deu e nós não sabemos qual. Cada um precisa buscar em Deus o que o Senhor tem preparado para nós. Talvez, só talvez, a sua vida esteja improdutiva, esteja estagnada, esteja parada,
porque você não esteja vivendo aquilo que Deus te preparou para viver. Então pergunte ao Senhor, tenha uma conversa com Deus, passe um tempo com Deus e pergunte a Ele, peça que Ele te dê compreensão, peça que Ele te faça entender o que Ele tem preparado para a sua vida, porque é certo, Ele tem alguma coisa preparada para você, mas você só vai saber se você for até Ele e perguntar. Para você que não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus, talvez você tenha chegado nesse vídeo e você acabou ficando, tenha certeza que não foi à toa. Deus te trouxe até esse vídeo para que você pudesse ouvir, para que você pudesse ter penetrado no seu coração todas essas palavras que foram faladas até aqui. Então, se você é uma pessoa que, pelo motivo que for, talvez você cresceu assim, foi criado assim, ou talvez você teve alguma decepção, enfim, seja pelo motivo que for, mas você não tem nenhum tipo de ligação, relacionamento com Deus. Mas eu te deixo aqui uma palavra. Ser humano nenhum consegue viver plenamente se não tiver comunhão com Deus. Ser humano nenhum. Pode ser o mais rico, pode ser a pessoa que se ache a mais feliz. Nenhum ser humano tem uma vida plena em todas as áreas se não tiver comunhão com Deus. Comunhão, relacionamento íntimo, diário, constante, produtivo e crescente. Que a cada dia que passa você vai tendo um relacionamento mais profundo com Deus. Se você é essa pessoa, então eu deixo para você aqui agora essa palavra e esse convite, esse incentivo. Entrega o rumo da sua vida na mão de quem sabe cuidar. Talvez você viveu até aqui de uma maneira em que você não obteve o que você precisa. Você não alcançou o lugar que você precisa. Você não se transformou na pessoa que você precisa se transformar. Então, até aqui você fez do seu jeito, você tentou, mas não deu muito certo, talvez. Então, entrega o rumo da sua vida na mão de Deus e deixa Ele agir. Às vezes, a pessoa entrega a vida na mão de um namorado, de uma esposa, de um amigo, de um líder, de um tipo de religião. E aquela pessoa não supre as demandas da sua vida. Aquela pessoa não preenche o vazio que você tem. Porque todo ser humano tem um vazio dentro de si que é do tamanho de Deus, é do tamanho que só Deus pode preencher. Todo ser humano tem. Entrega a tua vida, fala para Jesus, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Eu quero que o Senhor cuide de mim, eu estou aqui te aceitando. Creia que Deus enviou o seu Filho para essa terra, que ele nasceu como você, ele teve pele, ele teve ossos, ele teve sangue, ele teve cabelo, ele se alimentou, ele dormiu, ele teve sede, ele teve frio. Ele riu, ele cantou. Então, creia que esse homem de carne e osso, Filho de Deus, que ele veio ao mundo por sua causa também. Você não está de fora disso. Ele também veio por sua causa. Ele também veio para te dar uma chance de você ter uma vida do lado de Deus eternamente. Aceite, é de graça. O que ele fez, ninguém vai fazer por você. É de graça, não precisa pagar, não precisa fazer nenhum tipo de troca, não tem isso. É de graça, é por graça, é pela graça. Tudo que ele fez foi pela graça e foi de graça. Aceite a Jesus, e se você
está aqui nesse vídeo, mas você fala, poxa, eu fazia parte de uma igreja, eu era uma pessoa ativa na igreja, eu gostava de estar ali com os irmãos, pô, eu tô tão afastado. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Deus continua no mesmo lugar que você o deixou, porque quem andou para trás foi você. Ele está no mesmo lugar. Então aproveita esse momento para você poder dar um passo à frente. Porque imagina só, duas pessoas estão juntas. Aí uma dá um passo para trás, a outra permanece ali. O que precisa para essas pessoas se unirem de novo? Aquela que deu passo para trás dá um passo para frente. Porque é para frente que se anda. Aquela que está aqui não pode andar para trás. Deus, ele não vai andar para trás. É você que precisa dar um passo à frente. Quem se afastou foi você. Ele permanece no mesmo lugar que você o deixou. Então, dê esse passo à frente e faça esse bem para você mesmo. Se dê esse presente. Talvez hoje você tenha acordado afastado de Deus, mas hoje você vai dormir em nome de Jesus, restaurada a sua comunhão com Deus. Talvez hoje você tenha acordado sem nem saber que Deus existe, nunca tive relacionamento com Jesus. Mas em nome de Jesus, hoje você pode ir dormir tendo aceitado que Jesus seja agora o Senhor da sua vida. Talvez hoje você tenha acordado órfão, carente, se sentindo abandonado. Talvez você tenha acordado hoje sem nunca ter pensado em se converter. Mas hoje, em nome de Jesus, você pode ir dormir tendo um pai, sendo filho ou filha amado e amada de Deus. Se você se converter. O que é converter? Converter é você mudar. É você mudar. Você está indo para uma direção e você converte. Você vai para outra direção. Você está indo para uma direção que você está estragando a sua vida. Aí você converte, você muda. Você vai agora para uma direção que você vai restaurar a sua vida. Você vai ter uma vida nova. Todos os dias, Deus tem dado oportunidade. Todos os dias, Deus tem deixado a porta aberta, a porta da salvação, a porta da conversão, a porta dessa mudança. Você só precisa dar um passo à frente. Todos nós nascemos com um propósito. João Batista cumpriu o propósito dele e ele agradou muito a Deus. João Batista hoje está na Nova Jerusalém. João Batista hoje está no paraíso. João Batista hoje está no céu. A maneira como você quiser chamar. João Batista hoje está lá, aonde o Senhor está. Ele não passa mais privações, ele não passa sofrimento, ele não passa perseguição. Ele foi aprovado por Deus. João Batista, ele foi aceito, porque quando nós agradamos a Deus, quando nós fazemos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, nós agradamos o Senhor e o Senhor nos aceita. E Deus, ele também nos recompensa, porque Deus, ele é recompensador, ele é galardoador. O Senhor tem prazer em nos recompensar. O Senhor tem prazer e alegria em nos abençoar. Então façamos como João Batista. Aquilo que Deus nos fez para sermos, aquilo que o Senhor nos criou para sermos, a missão que o Senhor nos deu, que seja isso o nosso objetivo de vida. Se nós fizermos bem feito, vai dar tudo certo.
Que Deus abençoe você. Esteja aqui, se Deus permitir, no próximo capítulo desse especial João o Batista. Se Deus permitir, nós vamos trazer o episódio número 2 amanhã. Não falte e, por favor, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas acessem esse canal, para que outras pessoas acessem esse conteúdo, para que outras pessoas acompanhem esse especial e todos os outros que Deus colocar no nosso coração de fazer. Muito obrigada pela sua companhia e que Deus te abençoe.